Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um vídeo no canal Fogaça Conhecimentos. Aqui é o Rafael Fogaça e vamos continuar a nossa segunda parte do vídeo dos demais princípios aí que estamos tratando no direito administrativo. No vídeo anterior começamos a falar sobre os demais princípios aí que são importantes, tá? E vamos lá continuar então. O que vamos tratar aqui é da a continuação, né, do vídeo anterior, continuando falando sobre razoabilidade, a isonomia, supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, que é um bônus aí que vai ter, tá? De mais um princípio aí. Começando com a razoabilidade. Razoabilidade. Então, a administração, ela vai agir, mas ela tem que ter a medida sobre suas ações, restrições que ela vai fazer, as punições. Tem que haver uma proporcionalidade em relação aos atos. A administração não pode colocar, então, restrições, sanções, punições superiores ao interesse público. Tá? Como assim? Vamos tratar de um exemplo. Um superior demite um funcionário porque cometeu um ato ali. Mas, pela visão assim do interesse público, não seria necessário aplicar a demissão, mas sim uma advertência. Nesse caso, feriu o princípio da razoabilidade, porque aplicou uma restrição maior do que a devida, do que era necessária. Esse é o princípio da razoabilidade. Então, se estamos tratando de razoabilidade, das punições, das restrições que a administração não pode aplicar maiores, que é necessária, então há uma discricionalidade. Por quê? É discricionário. Tem uma apreciação de mérito administrativo. Por quê? Porque essas condutas, essas restrições, punições em relação ao ato que ele cometeu, não está positivado, não está escrito a punição para aquele ato. Porque não é igual ao código, a lei penal, o código penal, né? Que tem as punições para cada ação a ser cometida ali. Agora, em relação à administração, não tem. Então, a apreciação do mérito administrativo com discricionalidade é um ato discricionário. Daí, a administração vai ver o que vai fazer, o que vai aplicar para quem cometeu aquele ato, mas dentro do limite, né? Não ultrapassando esse limite da restrição, tá? Não aplicando algo maior que o necessário, tá? Caso contrário, pode ser anulado. E isso está na Lei do Processo Administrativo 9784/99, no artigo 2º, tá? Se não me engano, não é parágrafo único, inciso 6. Se não me engano, é isso. Para quem tiver a curiosidade de ler isso aí na lei da razoabilidade, só acessar lá a Lei 9784/99, artigo 2º, tá? Outro princípio, esse é um básico também, fácil de entender, que é a isonomia, que é a mesma coisa que igualdade. Então, todos dentro da administração vão ser tratados de forma igual. Tem que ter uma igualdade ali. Nenhum agente ali pode ser tratado de forma desigual, porque você não gosta dessa pessoa. Tem que tratar de todo mundo de forma igual. E os desiguais serem tratados de forma desigual dentro do limite da lei, tá? Isso é fácil de entender, o princípio da isonomia. Temos a supremacia do interesse público, que nada mais é do que o interesse público ganha do interesse particular, no caso, ela se sobrepõe ao interesse privado particular. Caso vai acontecer um conflito entre o público e o privado, como, por exemplo, a desapropriação de imóvel. O particular ali tem uma casa, tá? E aonde ele está situado ali, a região que ele mora, o local que ele mora, por interesse público, eles queriam que construísse uma estação de metrô ali no lugar da casa daquela pessoa. E para isso vai ter que desapropriar o imóvel, tirar a pessoa dali. Só que a pessoa não quer tirar, por exemplo, porque é uma casa
tá há muitos anos com a família e tudo isso. E a supremacia do interesse público não é absoluta. Ela pode ganhar, sim, pode conseguir tirar a pessoa de lá, porque o interesse público se sobrepõe ao particular. Mas não é absoluta porque essa pessoa pode impugnar, por exemplo, o valor daí que ele vai ser indenizado em relação à desapropriação do seu imóvel, tá? Então ele pode impugnar. Então não é absoluta essa questão da supremacia do interesse público. Outra questão que podemos tratar sobre a supremacia é a rescisão de contrato. Por exemplo, a administração está sofrendo prejuízo por causa de um contrato feito ali. Então, ela, por interesse público, por estar causando prejuízo ali, por interesse público, a administração vai pegar e vai talvez rescindir esse contrato ou fazer uma mudança para tirar esse prejuízo. Ela pode fazer isso por interesse público. E também, aqui trazendo, é um outro elemento também que faz parte do poder de polícia administrativa, tá? Poder de polícia administrativo. Mas, observação, quando a gente fala em interesse público, nesse caso da supremacia, estamos falando do interesse primário, ou seja, de toda a coletividade. Não é o interesse só da administração, mas sim da coletividade. Toda a coletividade ali viu que vai ser... Porque pensa na construção do metrô. Para desapropriar esse imóvel desse particular, vai ser construído o metrô. Tá, mas imagine, quantas pessoas não vão ser ajudadas com essa construção desse metrô? Por causa da região ali, vai ajudar muitas pessoas, né? Talvez moram longe do trabalho, isso seria um bom meio de transporte para a pessoa e ajudar muitas pessoas na construção desse metrô. Então está ajudando toda a coletividade, então é um interesse primário e faz parte da supremacia do interesse público. O princípio bônus que eu vou colocar aqui é a indisponibilidade do interesse público. O que é a indisponibilidade do interesse público? É quando não se pode abrir mão de atender ao interesse público. O agente vai atuar de forma a atender o interesse público. Ele não pode abrir mão de atender ao interesse público, tá? E esses dois últimos princípios aí, a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, são considerados pilares da administração, pois eles são muito importantes. E chegamos ao final de mais uma videoaula aqui no canal Fogaça Conhecimentos. Terminamos aí os princípios, tá? E vamos tratar mais a fundo de outros temas aí, ó, ao decorrer da nossa série. E eu peço que você visite o nosso canal aí, venha aprender conosco, com a nossa Netflix do conhecimento, né? Como se diz, porque aqui eu vou trazer vários conteúdos de vários temas aí, tá? Para vocês, explicando da maneira mais simples possível, tá? Para vocês entenderem o conteúdo aí. Eu sou Rafael Fogaça, muito obrigado e até a próxima aula. Estudem, hein?